Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa Semana Criacionista 2024, realizada aqui pelo NUVEL, Núcleo Cascavelense da Sociedade Criacionista Brasileira. Eu sou Joel Muniz e todas as noites, desde o dia 20 até o dia 26, às 20 horas da noite, você está tendo um encontro marcado aqui no nosso canal para tratar de um dos temas das origens. Como você já sabe, são 7 temas, sempre com convidados diferentes, e é óbvio que você não está perdendo nenhuma dessas noites. Mas se você perdeu, não fica triste, tem aí na descrição todos os vídeos anteriores. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, curtir o nosso material. Você que gosta do assunto, claro, não perder a oportunidade de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, grupos de jovens, igrejas, para quem você quiser. Aproveite também para deixar um comentário de onde você está nos assistindo. E se tiver uma pergunta, não esqueça, né? Coloca aí nos comentários que nós vamos ficar felizes em estar respondendo ela para você. Hoje é a nossa terceira noite e nós vamos falar sobre a sintonia fina ou o ajuste fino do universo. E sem muitas delongas, eu já quero convidar aqui para dividir a tela comigo Dr. Rafael Christie, que já é sócio aqui do nosso canal, né? Doutor em Cosmologia. Rafael, tudo bem, Rafael? Opa, tudo bem, Joel? Boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês nessa semana especial, pensando e refletindo tanto sobre a natureza, a ciência e mais ainda sobre o nosso Deus. Obrigado pelo convite. É bom estar aqui com vocês mais uma vez e vamos lá, uma conversa que eu espero que seja muito enriquecedora para todos nós. O Dr. Rafael já esteve conosco, nós fizemos a série de estudo, né, do livro A História da Vida, do Michelson Borges, e foram 10 noites. Se você não viu essa série de estudos, vê aí na nossa playlist, está aí disponível. Na ocasião, vamos começar com essa pergunta, porque na ocasião lá do estudo de livro, eu perguntei o que era, o que se trabalhava, essa questão de cosmologia, e muita gente fica assim perguntando, curioso, o que o Dr. Rafael faz nessa área. Então, antes de falar do ajuste fino, vamos conhecer um pouquinho do Dr. Rafael. Opa, então, Joel, eu sou graduado e mestre em Física pela Universidade Federal do Maranhão, depois de ter feito o concurso para o Instituto Federal do Maranhão. Eu acabei indo depois para o doutorado, onde eu me especializei no doutorado na área de cosmologia, que, na verdade, é uma área muito assim, interessante por tratar com questões que estão ali na fronteira da ciência, inclusive em contato com áreas como a filosofia, inclusive religião, porque faz questionamentos sobre a origem do universo, faz questionamentos sobre como nós podemos entender o comportamento do universo, observar o universo, não observando as suas partes básicas como planetas, sistema solar, não é esse o objetivo. Na cosmologia nós estudamos o universo como um todo, como uma estrutura única, como é que ele se comporta, o que aconteceu com o universo no passado, como nós podemos entender o universo em seu comportamento hoje e como podemos entender o que o universo vai se tornar no futuro. Então, nós buscamos essa compreensão. E hoje é uma área muito sólida, com muita investigação, muitos resultados. E é bem interessante e instigante para todos nós. Maravilha. Doutor Rafael, então, hoje, como o nosso tempo é limitado, eu já quero passar a bola para ti, porque nós vamos falar de sintonia fina, de ajuste fino, e ao lembrar desse tema, eu acho que tem a ver, eu lembro que meu pai tinha um rádio daqueles antigos que você tinha que ficar assim, mexendo bem devagarinho para conseguir sintonizar. É mais ou menos por aí? É mais ou menos isso. Nós vamos hoje, eu vou fazer uma apresentação para a gente entender um pouco, e que basicamente a ideia é essa. Sempre que eu falo desse assunto em palestras, eu digo que a geração atual não tem um pouco de experiência para entender o que significa sintonizar, que era exatamente isso, que era um ajustamento que nós fazíamos, né? Ajustávamos a frequência de recepção do rádio para que ela se ajustasse com a frequência da onda, de maneira que as duas que
pudessem se tornar na mesma faixa e você ouvir com melhor qualidade. Esse conceito, ele é basicamente o conceito que nós vamos tratar aqui, só que eu ainda vou fazer mais, assim, eu vou trazer um combo um pouco maior. Eu denominei a palestra que eu vou fazer de inteligibilidade, ajuste fino e princípio antrópico. Porque para entender a implicância, a implicação, né, do ajuste fino, não só o seu significado, mas como ele se relaciona com outras questões que envolvem a ciência, é bom dar uma olhada nos conceitos mais gerais, que são mais amplos e que abarcam dentro dele o conceito de ajuste fino. Então vai ser bem, espero que seja bem rico aí para o pessoal. Maravilha, vamos lá então. Tá certinho aí? Tá aparecendo para você? Chegou. Vocês estão aí olhando, então ótimo, tá, pessoal. Vamos lá. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria falar com vocês esse tema que, para mim, ele é muito curioso, muito interessante, que é a inteligibilidade na natureza, ajuste fino e princípio antrópico. Porque falar não só apenas de ajuste fino, mas eu quero falar do fato da própria natureza ser inteligível. Quais são as implicações que nós temos com esse conceito, tá? Com esse conceito. Quais são as implicações? Então, para a gente entender, eu primeiro queria ir para uma frase que eu gosto muito, de Albert Einstein. Essa frase, ele diz o seguinte: a coisa mais incompreensível acerca do universo é que ele é compreensível. Eu acho essa frase fenomenal, de uma honestidade e de uma profundidade de reflexão, assim, admiráveis. Por quê? Porque uma pergunta que a ciência não consegue responder, e eu me lembro de essa pergunta martelar na minha cabeça quando eu a li em alguns livros de divulgação científica, ainda no ensino médio, era: por que a ciência dá certo? Por que nós conseguimos entender a natureza, ou melhor, por que a natureza é compreensível? É o fato dele ser compreensível. Então, basicamente, qual é a pergunta que eu acho que está fazendo aqui? Por que nós conseguimos entender o universo? Essa é uma questão fundamental. O que nos faz ser capazes de entender o universo? E aí, para isso, a gente precisa fazer a seguinte pergunta: o universo é inteligível? Como eu posso afirmar que o universo é inteligível? E aí eu te dou quatro respostas que vão fundamentar a afirmação que sim, o universo é inteligível. O que é algo ser inteligível aqui, pessoal? Vamos pensar. Se você pega, nós estamos em um período de eleição, e infelizmente ao sair para votar, você observa uma coisa horrível, que são os centinhos jogados no chão lá, os papeizinhos. Quando você olha aquele papel, você observa que tem uma descrição ali. E você consegue entender algo ali descrito. Ou, digamos, vamos fazer de uma outra forma. Você está caminhando e encontra um livro. Ao abrir o livro, que é, na verdade, uma folha com uns desenhos nelas, uns rabiscos nela, você consegue tirar uma mensagem dali. Quando você consegue tirar uma mensagem, então você define: isso é inteligível, porque eu consegui, através da inteligência, compreender. Então, inteligível é isso. Pense bem. O que nós podemos dizer aqui que é inteligível? Primeiro, o universo, nós conseguimos identificar no universo diversas leis físicas. Ou seja, a gente consegue descobrir que o universo tem padrões de comportamento que ele segue de maneira rígida. A interação gravitacional entre os corpos. Nós temos leis da gravidade, leis do eletromagnetismo, leis da física quântica. Nós conseguimos identificar leis e comportamentos. Esse comportamento do universo, ele é tão inteligível que nós conseguimos descrevê-lo, e não descrevê-lo de qualquer maneira. Inclusive conseguimos descrever ele o quê? Matematicamente, através da matemática. As equações que nós conseguimos descrever do universo. Outra coisa interessante, além de nós percebermos que a natureza é regida por leis físicas, essa natureza ela é descrita por matemática. Ou seja, ela é descrita por uma estrutura, por propriedades intrínsecas da natureza que nós conseguimos ali equacionar, raciocinar. Isso é muito profundo. Outra coisa, quando pensamos sobre os seres vivos,
nós estamos vendo algo fabuloso. Nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo que existe uma estrutura, aqui eu botei essa imagenzinha, que é bem interessante. Ser vivo não é algo simples, é de uma complexidade incrível. Essa figurinha mostra os vários sistemas: nervoso, respiratório, muscular, digestivo, todo o sistema do corpo humano, como ele é algo bem organizado. Então, nós conseguimos descrever por propriedades, princípios. Então, isso também é algo compreensível, inteligível. E outro detalhe, a natureza é cheia de estruturas de simetria. Aqui nós temos, né, as estruturas feitas aí pelas abelhas, que seguem padrões hexagonais, a estrutura de uma teia de aranha. Então, nós vemos vários sinais de inteligência dentro da natureza, certo? E aí, a pergunta que nós devemos fazer agora é: tudo bem, eu vivo observando coisas assim, a ciência faz isso há muitos anos, por que isso é tão surpreendente? E para entender isso, eu contaria rapidamente aqui a história de Isaac Newton, que conta uma história, né, que não sei se é verdade ou não, mas conta essa história de que Newton trabalhava em sua oficina mecânica e um dia ele foi visitado por um colega professor, que ao chegar lá, enquanto Newton trabalhava, Newton era famoso por sua concentração, ele estava trabalhando, e um colega professor olhou um equipamento como esse aí. Era diferente, é um equipamento atual, e na época o professor olhou e achou maravilhoso. Olha que interessante, você gira essa manivela aqui e os planetas vão girando ao redor do Sol. E aí o Newton conhecia esse professor e sabia que ele era alguém que não acreditava em qualquer significado mais profundo na natureza. E Newton disse o seguinte, começou um joguinho com ele, com o professor amigo dele, disse: amigo, não, esse negócio aí é algo simples que aconteceu. Ele: como assim? Me explica, como que você conseguiu isso? É o seguinte, eu deixei minhas peças aí, e com o tempo, mexendo de um lado para o outro, jogando elas para lá e para cá, elas foram se encaixando. Até que em um momento, esse negócio apareceu. Aí o professor sorriu e disse: não, Newton, não conta a verdade, onde você conseguiu? Porque eu gostaria de ter um igual. Aí ele disse: não, mas foi assim, por que você não acredita? Não, é óbvio que isso não foi assim, isso é uma estrutura muito complexa para ter sido montado dessa maneira, não faz sentido essa tua fala. E isso ele já estava se alterando. Aí Newton, nessa hora, parou de fazer o trabalho que estava e olhou para ele e disse: amigo, isso aí é só uma representação do objeto real, que é muito maior e mais complexo. Você não acredita que esse foi feito do nada. Por que você acredita que o maior e mais perfeito foi feito do nada? O que essa história quer nos dizer para mim? É o seguinte, que se você consegue olhar padrões, uma estrutura complexa, com inteligência, com sinais de inteligência, crer que aquilo veio do nada é algo que requer de nós uma fé ou uma suposição mental que nunca faríamos na vida real. Então, pensando nisso, eu queria trazer para vocês aqui também um exemplo do quebra-cabeça. Quando a gente olha um quebra-cabeça montado, se eu olhar esse quebra-cabeça aqui montado, ninguém vai supor que esse quebra-cabeça foi montado do nada. E o que torna esse quebra-cabeça interessante é porque esse quebra-cabeça ele é uma estrutura de alta complexidade, uma estrutura onde cada peça faz um papel específico para montar um quadro geral. Assim é a natureza. Da mesma forma, se você olhar para um jogo de xadrez e nunca ter visto um jogo de xadrez, você vai começar a perceber que ele é organizado, vai começar a perceber que ele tem regras, e vai começar a perceber que vai concluir que ele foi planejado, construído por alguém. Então, as implicações da natureza ser compreensível são profundas. São profundas. Aqui eu falo, mas eu posso pular por causa do tempo. E aqui a gente pode comparar diferentes visões. Olha só que interessante. 2 pensadores, 2 cientistas, um biólogo e um físico famoso chamado Freeman Dyson, pensando sobre essa questão da inteligibilidade na natureza, ele diz: somos o produto de um acaso. George Gaylord diz: somos o produto de um acaso que não nos tinha em mente. Então ele olha para toda essa natureza e conclui: bom, nós somos produtos do acaso. Viemos por um lance de sorte sem qualquer intencionalidade. Já Freeman Dyson diz que quando olhamos para o universo,
e identificamos os muitos acidentes da física e astronomia que colaboraram para o nosso benefício, quase parece que o universo deve, de algum modo, ter sabido que estávamos chegando. Vocês percebem a diferença entre as duas visões? Um diz, olha para o mesmo universo e diz, fomos feitos do nada, por acaso. Na verdade, não fomos feitos, viemos a surgir sem qualquer intencionalidade. O outro diz, olha, a maneira como as coisas se organizam, são tão bem organizadas, que é difícil crer que não, o universo não parecia que sabia que estávamos vindo. Então, como a gente resolve uma questão como essa? Será que a resposta, então, está no acaso? E eu gosto muito dessa imagem. Será que toda a natureza e matemática presente toda a matemática e equações presentes na natureza são frutos de alguém que foi escrevendo às cegas, sem um planejamento, onde o nome desse professor aqui é o Acaso. O professor Acaso foi apresentando as equações do nada, completamente às cegas, ou havia intenção? Essa imagem bem aqui, ela é uma imagem que o choque que ela causa de alguém escrevendo equações sem ver é o mesmo choque que nós temos quando alguém afirma que todas as equações e matemática e propriedades que vemos na natureza, elas vêm do acaso. Então, é o mesmo choque. E aí, Keith Ward, num livro Deus, Deus, a necessidade e o acaso, aqui diz o seguinte, a inteligibilidade de quem criou. Olha só que interessante isso. Para a maioria daqueles que refletiram com profundidade e escreveram sobre a origem do universo, ficou a impressão de que ele aponta para uma fonte além de si mesmo, não física e dotada de grande inteligência e poder. Quase todos os grandes filósofos clássicos, certamente Platão, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant, Hegel, Locke, Berkeley, consideravam que a origem do universo estava em uma realidade que vai além da natureza, que transcende a natureza, ou seja, transcendente. Então, o que ele observa? Quando você pensa sobre o universo, sobre a natureza, sobre a sua organização, inteligência, muitos dos filósofos chegaram à conclusão clara para eles de que esse universo foi feito por alguém superior. E aí, então, o próprio universo possui uma inteligência que vem daquele que criou. Mas ainda tem algo mais aí. Nós que conseguimos perceber essa inteligência, então observa uma coisa, vamos voltar àquela historinha que eu falei do início. Você está andando pela rua e encontra um livro, ou um santinho, com um texto ali sobre um político. O fato de você ver aquele texto e conseguir ler demonstra duas inteligências. A primeira, do texto. Quem escreveu o texto era alguém inteligente, conseguiu apresentar, transmitir informação através daquele texto. A segunda conclusão é que você é inteligente, porque você consegue ler o texto. E coloco mais, há uma terceira informação, que a sua inteligência e a inteligência de quem criou tem alguma semelhança, pois o mesmo código é entendido pelos dois. Então, isso aqui, o professor de matemática e filosofia natural na Universidade de Oxford, John Lennox, ele diz o seguinte: o conceito de inteligibilidade pressupõe a existência de uma racionalidade capaz de reconhecer essa inteligibilidade. Essa convicção é tão central para todo o pensamento que não podemos sequer questionar sua validade sem primeiro pressupô-la, pois temos de confiar em nossa mente para fazer o questionamento. Então, até mesmo alguém que não acredita na existência de um ser criador inteligente precisa supor que ele tem inteligência suficiente para questionar. Mas essa inteligência suficiente que ele tem que confiar só pode ser formada por uma outra mente inteligente, para ter qualquer base ou sustentação. Então, é isso que ele está dizendo. Nós somos inteligentes para entender isso. E aí, vamos agora num pensamento aqui interessante. Quando olhamos para a Bíblia nos diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Vou ficar até aqui, tem outro restante texto que é lindo, você pode ler depois. E ela também diz em Romanos 1:20 que
desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, são vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas. Então, olha só interessante isso. Desculpa, deixa eu voltar aqui, para vocês não se desconcentrar. O que você está vendo? Esses dois textos falam que Deus se revela através da natureza e que o ser humano é capaz de compreender essa natureza e, por isso, é capaz de entender atributos de Deus que tornam o ser humano indesculpável ao negar a existência desse Deus. Agora, quais são esses atributos? Como a gente pode, compreender algo sobre Deus através da natureza? Será que existe isso? Se nós fôssemos capazes de observar regras organizadas, perfeitas na natureza, o que isso declararia sobre a essência da natureza? Então, a primeira que eu queria falar aqui, um sinal de inteligência na natureza, é a famosa proporção dourada, proporção áurea, ou razão dourada, A razão dourada é basicamente representada aqui por essa espiral. Você consegue construir essa espiral fazendo seguinte: você constrói um retângulo, pega um dos lados do retângulo aqui, o menor, e marca bem aqui para você fazer um quadrado. Sobrou do outro lado um retângulo. Aí você pega esse lado aqui, marca um quadrado. Sobrou um outro retângulo. E aí você marca um quadrado. Quando você fizer isso e fizer um quarto de circunferência aqui, você consegue formar uma espiral. E quando você pega e divide o tamanho do comprimento maior sobre o tamanho do comprimento menor, você encontra uma proporção chamada esse número. E o que esse número tem de especial, Rafael? É que ele foi usado pelos gregos e pelos egípcios para fazer construções. E o que tem assim de tão incrível? A existência da proporção áurea nessas obras demonstra que alguém as criou, correto? E que esse alguém é alguém inteligente. Isso ninguém desconfia. Se você observa que tem proporção áurea nessas obras, você conclui que houve uma para a natureza, você observa espirais que seguem proporção áurea. Você observa plantas que têm a disposição das plantas com proporção áurea. Várias estruturas na natureza com proporção áurea. Mas, nesse caso, a gente vai concluir o quê? Que foi acaso? A própria natureza da música, ela demonstra uma relação matemática profunda. E aí a gente consegue entender que, se existe um livro inteligente, que nós conseguimos entender, existe um autor inteligente. E existe uma linguagem inteligente na natureza? Nós observamos. A própria matemática, que um amigo nosso aqui, que está dando palestra nesse evento, o Lutz, ele vai questionar, porque vou usar a linguagem aqui como sinônimo de matemática, mas eu concordo com ele, a matemática é muito mais do que uma linguagem, mas é como a maioria entende isso, então eu estou falando nesse momento aqui na linguagem do público, tá? Então, Pitágoras entendia que tudo está organizado em fórmulas matemáticas. Então, nós temos a matemática presente, a própria música, tá? E aí, olha o que esses dois pensadores, e um vai chamar a atenção de vocês, Galileu Galilei. A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Galileu, junto com Roger Bacon, eles trazem para o estudo da ciência o papel da matemática, o papel de equacionar, de organizar, de atribuir à natureza propriedades que possam ser modeladas matematicamente. E aí nós vamos ver isso chegar um momento assim sublime com Johannes Kepler, quando ele descreve as órbitas dos planetas através das 3 leis de Kepler, sendo duas delas matematicamente descritas. Então, a própria órbita dos planetas é descrita por uma curva matemática, a elipse, onde o Sol ocupa um dos focos. Então, a matemática como um instrumento, como um revelador das propriedades da natureza, é apresentado por Galileu Galilei. E eu até aconselho vocês a escrever esse aqui, tem um artigo na internet, tem até ele em português,
Eugênio Wigner. Não é um religioso, não é um artigo religioso, é um artigo que foi publicado em revista científica, onde ele reflete sobre essa pergunta. Qual seria a explicação para a inexplicável eficiência da matemática? Nesse artigo ele reflete sobre isso. Por que a matemática dá certo na natureza? Como a gente pode refletir sobre isso? E aí, como eu posso entender isso? Salmo 8:1 diz: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. A glória é descrita nos céus. A glória de Deus, a sua inteligência é expressa nos céus e na natureza. Agora sim, outras questões importantes, aí vamos chegar ao ponto central da nossa palestra, que é o tema para o qual eu fui convidado. Quando você pensa na matemática, na organização da natureza por meio de padrões matemáticos, você também tem que entender que surgem algumas questões assim que não são descritas. O problema é um problema matemático, científico, mas a explicação não vem ali da matemática por que isso acontece, mas sim de uma escolha. Uma escolha. Como é que eu quero dizer? Por exemplo, não há nenhuma teoria que explique por que existe mais matéria do que antimatéria. Deixa eu te explicar o que é antimatéria. Não é algo de ficção científica, não. Deixa eu te explicar. Você sabe que existe o elétron. O elétron é uma partícula que está ali se movimentando ao redor do núcleo atômico, né? O elétron, uma partícula bem pequenininha, ela está se movimentando lá, ela tem a seguinte característica: ela tem carga negativa. Então, ele tem um elétron, tem carga negativa. O que a física descobriu era que poderia haver uma partícula que depois foi confirmada, chamada pósitron, que é o mesmo elétron com a mesma massa, tamanho, massa, né, dimensões, massa, mas com carga positiva. Um elétron nós conhecemos, mas o pósitron é muito difícil de encontrar, você precisa produzir através de reações de partículas, entre partículas. O pósitron é o mesmo elétron, só que com carga negativa, positiva. Quando o elétron que tem carga negativa se encontra com o pósitron que tem carga positiva, eles se aniquilam em energia. O problema é o seguinte: não há nada na natureza, nas equações, que explique por que todo o universo que observamos ele é formado de matéria e não de antimatéria. Porque as teorias dizem que poderia vir na mesma quantidade. Existem algumas propostas, mas nada confirmado. Outra coisa, nós temos na natureza outro sinal de uma inteligência profunda, que é a questão da harmonia entre a quantidade de matéria, energia e interação gravitacional que nós temos na natureza. Eu vou passar alguns slides depois, algumas citações de outros cientistas falando sobre isso, para você perceber o que está acontecendo aqui. Ó. É tudo muito equilibrado, como o Joel falou, sintonizado, harmonizado. Para quem lembra do átomo, sabe que no núcleo do átomo tem prótons e tem nêutrons. Só que tem núcleos, como o de hélio, que tem 2 prótons, por exemplo. Só que o próton tem carga positiva. Carga positiva perto de carga positiva se repele. Mas como é que o núcleo do átomo consegue se manter junto? É porque lá naquelas dimensões existe uma força muito forte chamada força forte, ou nuclear forte, como era chamado. Essa força forte, ela consegue, é tão forte que ela gruda os 2 prótons, mesmo ele tendo cargas iguais. Se a força forte ela fosse um pouco mais fraca, nós não teríamos a formação dos núcleos atômicos. Outra coisa que na natureza existe, nós temos constantes na natureza. Você lembra, lá na Física 3, lá de ensino médio, você lembra que a carga elétrica ela é medida como múltiplos de um valor básico, chamado carga elementar, que é a carga de um elétron. Né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Você sabia que essa constante ela não é única? Existe a constante do elétron, existe a constante de Planck, existe a constante da gravitação universal, a constante da velocidade da luz. Se essas constantes fossem muito diferentes, na verdade, nem muito, um pouco só diferentes, nós teríamos um universo completamente diferente do que ele é hoje.
E aí nós teríamos um universo que não teria se formado dessa maneira. E é aqui que a gente chega à conclusão que o universo, a existência de matéria e não antimatéria, a harmonia entre a quantidade de matéria, exatidão da força nuclear forte, os valores das constantes fundamentais, são todos organizados, ajustados, sintonizados, a ponto de que a vida possa existir, a realidade possa ser o que nós vemos hoje. Isso é chamado de princípio antrópico. O princípio de que o universo ele é ajustado para que nós pudéssemos existir, segundo essa visão. Todo o universo está exclusivamente ajustado para vivermos nele. Mas, claro, que isso é uma visão que vai se aproximar de uma visão transcendental, religiosa, e nem todos acreditam nisso. Existem algumas alternativas. Para lidar com esse problema, nós temos essas respostas. A primeira resposta que a gente poderia separar: existem infinitos universos desordenados e o nosso é aquele que é ordenado, ajustadinho, e deu certo. Então, essa proposta ela tem um nome que o pessoal gosta sempre de perguntar sobre isso, que são os multiversos. O que é o multiverso? De onde surgiu a ideia de multiverso? Surgiu do ajuste fino, do princípio antrópico. É o seguinte: olha, o nosso universo realmente ele é bem ajustadinho para que nós pudéssemos existir. Porém, nós só existimos nele porque ele foi o universo que deu certo dentre uma infinidade de outros universos que existem por aí. O nosso é aquele que deu certo. Então, nós estamos... E os outros? Nós não existimos nos outros porque eles não deram certo. Esse é o princípio. Existe apenas um universo e nós temos muita sorte de ter as constantes certas nesse universo. Então, tanto nesse quanto nesse, não tem qualquer intencionalidade. É um lance de sorte. Sorte de estar no universo dentre muitos que deu certo, ou sorte de estar no universo e que esse universo deu certo. O problema é que, quando nós paramos para pensar nisso, isso não se encaixa nos sinais de inteligência. A terceira resposta, sim, seria uma resposta muito plausível, que se nós olhássemos para ela sem qualquer preconceito, nós a aceitaríamos. Existe um universo e ele foi planejado propositalmente para que nós pudéssemos viver nele. Então, esse universo que nós vivemos, ele é ajustado para isso. Vamos pensar nisso. E só para você pensar um pouco mais, eu acrescentei outras informações. Você sabia que no processo de formação do carbono, o Fred Hoyle foi um dos que formulou o modelo para a gente entender como os elementos químicos são formados lá no início do universo. E olha só o que ele observa. A formação do carbono, uma variação de 1% nos níveis de energia dos estados nucleares formadores impediria a formação do carbono. Nós não teríamos carbono. Outra questão aqui interessante: se a razão entre a força nuclear forte e a força eletromagnética fosse em 1/10 a 16. Deixa eu te explicar aqui isso aqui. Ó. Pessoal, quando vocês vão no supermercado e diz assim, ó, o quilo do tomate é R$ 4,99. E aí o outro chega e diz, não, o quilo do tomate é R$ 5. Faz diferença para você? É 1 centavo. Você diz, não, não faz diferença nenhuma. Pois é. E se eu dissesse o seguinte, R$ 5,00, 4,99999, 16 noves. Fazia mais ou menos diferença? Aí você diria, menos diferença. Porque é mais perto ainda do 5. Concordo. Só que o que está dizendo é que o valor entre as duas forças, nuclear fraca e forte, tem uma, mesmo que tivesse uma diferença 999 na 16ª casa decimal, ainda nenhuma estrela poderia ter sido formada. Mesmo que a diferença fosse lá, ainda assim nenhuma estrela teria formado. Só para você entender. Por outra informação, se a força de expansão e contração tivesse uma alteração também, não de 16 casas decimais, mas na 55ª casa decimal, a expansão teria sido ou muito rápida, e aí nós não teríamos a formação de galáxias, ou muito lenta, provocando um colapso do universo. Então, o universo é muito bem ajustado. Se nós fôssemos falar do planeta Terra, que eu vou ser um pouco mais breve por causa do tempo, o planeta Terra, nós temos um planeta Terra
numa zona muito estreita, onde poderia existir um planeta habitável, em termos de distância do Sol, temos um Sol nas dimensões bem ajustadas, equilíbrio gravitacional, proteção contra outros asteroides através de cinturões, e esses dois planetas grandões, Júpiter e Saturno, atraindo outros asteroides. Nós vivemos numa zona muito bem organizada. Tem um livro chamado Planeta Privilegiado, em inglês, né? E ele fala sobre isso, tá? Não é algo que eu vou adentrar tanto, mas é só para trazer que a própria planeta Terra, para alguns, é um planeta que é muito bem planejado, ajustado, para que pudéssemos viver nele. Agora, olha essas frases aqui que eu gosto de refletir sobre ela. O Stephen Hawking, no livro Breve História do Tempo, ele comenta: seria difícil explicar por que o universo teria começado dessa maneira exata, a não ser como um ato de um Deus que quisesse criar seres como nós. É curioso que o Hawking tenha falado isso e depois feito um maior trabalho para mostrar que o universo poderia existir do nada, né? Freeman Dyson: quanto mais examina o universo e sua arquitetura, mais evidências encontro de que o universo, em certo sentido, devia saber que estávamos chegando. E um cientista que ganhou um prêmio Nobel recentemente, Roger Penrose, diz: é difícil para mim acreditar que teorias tão extraordinárias possam ter surgido de uma aleatória seleção natural de ideias, permitindo apenas a sobrevivência das boas. As boas são simplesmente boas demais para serem as ideias sobreviventes que surgiram de uma forma aleatória. Deve haver, em vez disso, alguma profunda razão subjacente para a harmonia entre a matemática e a física. Então, meus amigos, Penrose está dizendo que as ideias da física aqui, ela é muito bem planejada para que ela seja tratada simplesmente como fruto de um processo do acaso, sem um propósito, um planejamento inteligente. E o ajuste fino, sobre o qual falamos, George Smoot, que ganhou o prêmio Nobel pelas suas medidas da radiação cósmica de fundo, ele diz que quando vemos uma inclinação considerável no espectro da flutuação quântica das ondulações primordiais, sei que vocês não entenderam nada dessa parte, mas ele diz: se você tiver uma mudança, ela poderia ter produzido no lugar um vasto formigueiro de buracos. Percebemos o quão facilmente as coisas poderiam ter sido muito diferentes. Ele está falando que o processo de expansão do universo carrega sobre si um ajuste fino. Se ele fosse um pouco diferente, ou você teria um formigueiro de buracos negros, ou você teria grandes objetos pesados, ou até um cosmos que a gente poderia imaginar assim, fosse a interação mais fraca, você teria um cosmos dissipado, sem formação de estrutura nenhuma. Então, nós temos um universo muito bem ajustado. E parece ter sido ajustado para tornar a vida possível. Eu gosto do Malcolm Brown, no New York Times, ele diz assim: a cola para a origem do universo diz: os melhores dados que temos acerca do Big Bang são exatamente os que eu teria previsto, se do nada mais dispusessem do que dos 5 livros de Moisés, os Salmos e a Bíblia como um todo. Pois é, a Bíblia apresenta uma explicação muito concisa, muito clara para o universo inteligente e que nós podemos compreender. O universo é inteligente, ele é ajustado, ele é sintonizado porque ele é fruto de um Deus inteligente. O universo é compreensível por nós porque nós somos criaturas que são imagem e semelhança de um Deus inteligente. E por isso nós podemos olhar para o universo e compreender traços desse Deus. E aí, falando sobre Deus, a gente poderia trabalhar a hipótese de Deus e pensar no seguinte: se Deus existe, esse Deus é sobrenatural. Ele não é o universo. Se ele é sobrenatural, ele não é limitado pelas leis naturais conhecidas. Se não é limitado pelas leis naturais, não há motivo para que seja limitado pelo tempo e espaço. E se não é limitado pelo tempo e espaço, está no passado, presente e futuro, e em todos os locais. E é por isso que João 8,58 e Êxodo 3,14 diz a mesma coisa. Deus se apresenta como aquele que é. Deus não era, Deus não será, Deus é o tempo inteiro, porque ele é algo
que está além do tempo e do espaço, ele é sobrenatural e ele é a melhor explicação para o universo ser como ele é. E a última frase que eu deixaria era Fred Hoyle sobre o universo inteligente, diz: o que não podemos entender é porque Deus, que não precisa do mundo, teria razões para criá-lo. Nós entendemos. Por que Deus criou o mundo? Porque ele nos ama. Porque ele ama fazer as pessoas, os seres felizes, criar seres para serem felizes. Esse é o maior atributo e interesse de Deus. Obrigado, pessoal. Boa noite a vocês. E é isso, meu amigo Joel. Maravilha, fantástico. Fiquei imaginando todas as constantes universais, ajuste físico que poderia a gente imaginar que a vida não existiria sem isso. Nesses minutos finais, sim, doutor Rafael, deixa aí uma dica de sugestão de livro para quem está iniciando e quer entender um pouquinho mais desse assunto. Bom, então, a dica mais, assim, que 2 livros, um sobre ajuste fino, tem esse livro aqui do Alistair McGrath, tá? Esse livro, O Ajuste Fino do Universo, trata a busca de Deus na ciência e na teologia. Muito bom, tá? E o que eu sugiro, principalmente, não é só sobre ajuste fino, dentro dele tem o ajuste fino, mas ele é uma visão geral sobre os assuntos que eu tratei aqui, que é esse do John Lennox. Deus e a ciência podem andar juntos, que é uma versão moderna de um livro, Porque a Ciência Não Pode Enterrar a Deus. Então, esse livro aqui, para mim, é um clássico e eu recomendo fortemente todos nós termos, lermos, trabalharmos ele. Agora, uma fonte um pouco mais pesada e clássica, talvez sobre especificamente princípio antrópico e ajuste fino, é esse livrinho aqui chamado The Anthropic Cosmological Principle. Ele é escrito por 2 professores da universidade na Inglaterra, renomados, reconhecidos, o John Barrow e Frank Tipler, e os 2 eles escrevem, é um livrinho até grosso, mas ele é pequeno, e é um livro com os melhores reflexões profundas, artigos, onde ele estuda sobre ajuste fino, sobre princípio antrópico, até argumentos de design, ele vai fazer um estudo. Não tem nenhum vínculo religioso ou proposta religiosa, que é estudo técnico sobre o assunto. Tá bom? Maravilha. Nenhum desses 3 aí eu tenho aqui na minha biblioteca e já vou colocar na ordem para adquirir os 2 primeiros, para começar, porque eu vi que esse último Isso, começa, né? Mas tu começa por esse. Esse aqui, ó. Esse é fantástico. Maravilha, doutor. Muito bem, chegamos ao fim, mas você que está assistindo aí pode comentar, curtir, se inscrever, compartilhar o vídeo de hoje. E não se esqueça que amanhã nós teremos aí mais um convidado, né? Vamos falar da origem da vida aqui com a doutora Maura. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua presença, novamente, estar colaborando com a gente. E a gente se encontra agora amanhã, às 8 horas. Até mais. Obrigado aí, pessoal. Deus abençoe vocês.